Vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que vocês possam conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória e também da sua situação econômica e financeira. Mas antes de falar dessa empresa, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é resseguro? Não? Então eu vou lhe explicar. Resseguro é quando parte de uma pólice é repartida com outras seguradoras ou com uma resseguradora. Isso para quê? Para justamente pulverizar os riscos que possam ocorrer no caso de um sinistro. No caso de haver a necessidade de uma indenização, então é repartido parte do prêmio e, consequentemente, parte do risco. E aí ocorre de não ter um problema de uma seguradora não conseguir honrar com uma indenização. Então esse risco ele é diluído para manter a liquidez de todo o setor. E aqui no Brasil nós temos uma empresa que é o Instituto de Resseguros do Brasil, que é a IRB Brasil Resseguros S.A., mas essa empresa foi uma indicação aqui do nosso inscrito, do Walter Santos, o Walter Santos que mandou a sugestão para a gente fazer a análise da IRB. Então, muito obrigado, Walter. E você também pode mandar sugestão de empresas que queira que a gente analise. Basta entrar aí no canal Silas Negraf, aí que está escrito aí, canal Silas Negraf. E aí aproveita também, se inscreva, dê o seu like, ative ali a sinetinha das notificações para sempre estar recebendo as informações das empresas que nós estamos analisando e disponibilizando todas as informações para você. Afinal de contas, o canal Silas Negraf é feito para você. Na hora de escolher qual empresa que eu vou comprar as ações, pelo menos você já sabe o que é essa empresa, da onde que vem essa empresa e principalmente como está a sua situação econômica e financeira. Mas falando então da IRB Brasil Resseguros, vamos contar um pouquinho da história. Ela começa lá no ano de 1939, ainda no governo Getúlio Vargas. E já no ano de 1939, Getúlio Vargas resolveu criar uma empresa brasileira pertencente ao governo que fizesse toda essa função de resseguros. Para quê? Para que não precisasse ficar mandando os resseguros tudo para empresas de fora do Brasil. E aí então surgiu o Instituto de Resseguros no Brasil. Já no ano de 1960, o Instituto de Resseguros do Brasil passou a ser também um agente regulador de todo o mercado das seguradoras. No ano de 1970, a IRB passou também a se internacionalizar, isso é, fazer resseguros para empresas e para seguradoras de fora do Brasil. No ano de 1996, a IRB passou a ser uma empresa de economia mista e já no ano de 2000 deixou de ser o regulador. A regulação do mercado passou a ser da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados do Brasil. No ano de 2013 ocorreu daí, enfim, a privatização. Agora sim, a IRB deixou de ser estatal e passou a ser uma empresa privatizada. E em 2017 fez o IPO e aí nesse IPO passou a ter as suas ações totalmente pulverizadas, porém ainda mantém ali o controle do Bradesco Seguros com 15,8% de participação no capital da IRB e a Itaú Seguros com uma participação de 11,5% e o restante das ações são todas pulverizadas dentro do mercado e qualquer pessoa pode comprar as ações da IRB se achar interessante. Mas para você comprar as ações, naturalmente tem que saber como que está a situação da empresa, se vale a pena ou se não vale a pena investir nessa empresa. E para tanto, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019, 2020 e também do primeiro trimestre de 2021, para você saber como é que está a situação econômica e financeira da IRB Brasil Resseguros S.A. Então, vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis do Instituto de Resseguros do Brasil, S.A., o IRB, com os exercícios aqui de 2018, 2019, 2020 e também do primeiro trimestre de 2021. Para podermos entender um pouquinho o que é o IRB, que é esse Instituto de Resseguros do Brasil, através dos seus números, então vamos olhar aqui o total do ativo, uma empresa com 15 bilhões 933 milhões de reais em ativos dentro do seu patrimônio, que no ano de 2019 vai para 17 bilhões 501, para o ano de 2020 aumenta para 22 bilhões 720 milhões e fecha esse primeiro trimestre de 2021 com 23 bilhões 424 milhões em valores dispostos dentro do seu ativo, bens e direitos necessários ao funcionamento da empresa.
Desses 15 bilhões 933 milhões no ano de 2018, 10 bilhões 390 milhões estão alocados no ativo circulante, que é o chamado capital de giro, os recursos que a empresa tem para poder trabalhar, o que representa 65,2% de tudo que a empresa tinha. No ano de 2018, o IRB tinha 2 bilhões 638 milhões de reais em caixa, em dinheiro em caixa, banco, aplicação financeira e tudo mais. 4 bilhões 428 milhões em contas a receber e, naturalmente, por ser uma empresa de resseguros, não é um comércio, não é uma indústria, o seu estoque aqui ele é zero. Já para o ano de 2019, o capital de giro ele continua ali na faixa dos 10 bilhões 987 milhões, porém a sua representatividade ela ficou um pouquinho menor, 62,8%. Isso porque, apesar do aumento nominal de valores, ele não acompanhou o crescimento da empresa, razão pela qual a sua representatividade ela ficou um pouquinho menor. Diminuiu significativamente aqui o dinheiro em caixa, que de 2.638 cai para 884 milhões, mas aumentou um pouquinho seu contas a receber para 5 bilhões 571 milhões. Já para o ano de 2020, o capital de giro aí dá um salto, vai para 15 bilhões 423 milhões, com uma representatividade de 67,9%. A empresa recupera seu caixa com 3 bilhões 866 e agora tem 5 bilhões 764 milhões em contas a receber. Já para o primeiro trimestre de 2021, o capital de giro continua crescendo, vai para 16 bilhões 403, aumenta ainda mais o volume de dinheiro em caixa, 5 bilhões 115, e aumenta também aqui o contas a receber para 6 bilhões e 67. E a representatividade do capital de giro agora é de 70%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, 70% está destinado ao giro. Então, olhando aqui o capital de giro, 65 recua para 62, aumenta para 67,9 e aumenta para 70. O capital de giro da empresa vem aumentando a cada ano, o que é muito interessante, porque isso aqui mostra o lado financeiro da empresa crescendo de um ano para o outro. Já na parte do endividamento, o endividamento do IRB era de 12 bilhões 302 milhões no ano de 2018, só que o pesado da dívida é sempre no curto prazo, 11 bilhões 221. E aí, quando a gente analisa o IRB, naturalmente nós não vamos encontrar aqui a figura de fornecedores. Até tem fornecedores lá no balanço do IRB, mas é fornecedores mais de bens para uso e consumo da empresa. Aqui o pesado são as provisões técnicas e também os chamados débitos da operação. A empresa praticamente não tem empréstimos e financiamentos, então o pesado da dívida dela no curto prazo são as provisões para caso tenha que pagar suas indenizações e os débitos da operação. No ano de 2019, esse endividamento vai para 13 bilhões 556 milhões, permanece aqui 77% estável, né, com 10 bilhões 199 de provisões e 1 bilhão 586 de débitos da operação. Já para 2020, aí sim o endividamento sobe um pouco mais, vai para 18 bilhões 464, com uma representatividade de 81,3%. E aí no ano de 2021, agora primeiro trimestre, ele fecha com 19 bilhões de dívidas, com uma representatividade de 81,2%. A dívida que era estável em 77, agora passou a ser estável num degrau maior, com 81,2%. Analisando os resultados do IRB, o faturamento, a receita do IRB era de 5 bilhões 764 milhões em 2018, vai para 6 bilhões 610 em 2019, vai para 8 bilhões 480 no ano de 2020 e 1 bilhão 863 em 3 meses aqui do ano de 2021. E os resultados do IRB, que era um lucro de 1 bilhão 101 em 2018, 1 bilhão 210 em 2019 e no ano de 2020 acabou fechando com prejuízo de 1 bilhão 521 milhões. Isso devido ao quê? Aos sinistros e despesas operacionais da empresa que tiveram um salto aqui de 5.918 em 2019 para 10 bilhões e 46 em 2020. Então, o que levou a empresa a ter esse prejuízo de 1 bilhão 521.
Já para o primeiro trimestre de 2021, ela parou de ter prejuízo e já começa a ter aqui um lucrinho com 50 milhões 801 em 3 meses do ano de 2021. Então está aqui a situação financeira e econômica do IRB para vocês conhecerem. A questão do capital de giro vem melhorando, o endividamento ele apresentou uma elevação em 2020, permanece estável, e os lucros que a empresa tinha, que era tudo na faixa de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 100, fechou 2020 com 1 bilhão e 521, mas já parou de ter prejuízo e já começa a ter um lucro, apesar de pequeno, mas pelo menos passou a ter um lucro novamente. Tá, então, agora você já conheceu a história da IRB, você já conheceu a sua situação econômica e financeira, e se achou interessante, já pode colocar a IRB aí no seu radar para futuras aplicações, para futuros investimentos, porque, como a gente sempre fala aqui no canal, comprar as ações de uma empresa é entrar de sócio. E para você entrar de sócio, o mínimo que você tem que saber é com quem você está se associando e principalmente saber a situação econômica e financeira dessa empresa para ver se vale a pena você investir lá ou não. Até porque ganhar dinheiro é muito difícil. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer os nossos investimentos. E, para tanto, é necessário você ter as informações para minimizar os riscos e tentar potencializar os seus ganhos. É isso que o canal Silas Negro se propõe a fazer, te levar essas informações para você fazer a sua decisão da maneira mais sensata e mais consciente possível. Afinal de contas, o que a gente quer é que você se dê bem, que você ganhe bastante dinheiro e, consequentemente, tá aí as informações. Com isso, bons investimentos para você.